A Covid-19 claramente afetou todos os âmbitos da nossa sociedade e a saúde, obviamente, foi muito afetada. Houve agravamento na saúde da população, no acesso ao diagnóstico oportuno e também ao acesso ao tratamento adequado para todos que necessitam. E o que estamos fazendo para minimizar o impacto na vida e nos cuidados ao paciente? Dentro da oncologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica gerou diversos materiais, campanhas, podcasts, infográficos e vídeos, até lives, para informar a população numa página especial chamada Especial Covid. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica realizou 2 campanhas muito importantes. A primeira, Fique em Casa, para que os pacientes e toda a população se mantivesse em segurança, para que mais informação sobre a pandemia pudesse chegar às nossas mãos. Já a segunda campanha, chamada Contra o Câncer e Sem Covid, visava para que os pacientes retornassem aos tratamentos, já que os centros em todo o país estavam estruturados para essa retomada. No início da pandemia, nós fizemos uma pesquisa que demonstrou uma redução de 70% do movimento dos laboratórios de anatomia patológica, representando que muitas pessoas estão deixando de fazer um diagnóstico precoce e fazer um tratamento na doença inicial, e o que acarreta um grande prejuízo ao desfecho final, como, por exemplo, o carcinoma de bexiga e de cólon, onde o diagnóstico e o tratamento precoce refletem no desfecho, que é a sobrevida dos pacientes. Nós percebemos um retorno ao nosso movimento normal, as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de fazer o seu tratamento no momento ideal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se mobilizou nesse sentido. Produziu guidelines em praticamente todas as áreas, dando atenção à priorização dos casos cirúrgicos e àqueles que poderiam ter o seu tratamento adiado. Também produzimos, no sentido de dar suporte aos nossos associados, um termo de consentimento apropriado para esse período da pandemia. E isso se tornou uma publicação internacional e altamente referendada pelos nossos pares. Os gargalos da atenção oncológica, desde a promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, foram intensificados. Mas podemos e vamos mudar essa história. Convido você, agente desse ecossistema, para fazer parte desse movimento e desse debate. Vamos somar esforços e talentos para conhecermos a extensão e a dimensão dessa crise causada pela pandemia e trabalhar em ações práticas, efetivas, inovadoras para resgatarmos o direito à saúde da nossa população. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todos e para todos. Ela tem cara, tem nome e tem foco: o paciente. Vamos juntos cuidar e salvar vidas e nos orgulharmos no futuro de termos feito parte dessa transformação. Boa tarde a todos. Começamos agora o último dia do 8º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Eu sou Fernanda Prando Godoy, sou curadora em Educação Corporativa e designer de aprendizagem. E hoje eu vou moderar o debate Rompendo as Barreiras da Educação Oncológica. A pandemia mudou muito o cenário que a gente tinha nas práticas de educação e levou tudo muito para práticas digitais.
No Brasil, são poucas as políticas públicas que são relativas à formação, atualização dos profissionais da saúde no SUS. No centro desse debate está a importância da educação continuada dos profissionais de saúde para tratamento de pacientes oncológicos. Para iniciar essa conversa, eu quero chamar um profissional espetacular, que tem muitas informações exatamente sobre o que a gente precisa, que é o Dr. Ricardo Cecim. Ele é líder do EducaSaúde, grupo de pesquisa do CNPq em Educação e Ensino da Saúde e professor titular na área de Educação em Saúde e Saúde Coletiva na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor. Obrigada. Obrigado. Bom, eu quero dar uma boa tarde a todos, todas, todos. Vocês vão ver que eu preparei uns slides com uma tecnologia super contemporânea, manuscrita, é a minha própria mão. Mas eu espero que a minha mão seja legível. Alguns não conseguem ler o que eu escrevo. Eu espero que esteja legível. De qualquer forma, eu vou falar o que está escrito. Espero que isso não seja um problema. Eu queria agradecer muito o convite de compartilhar algumas informações ou compartilhar esse campo do conhecimento que eu tenho chamado de educação permanente em saúde. Esse campo ele foi configurado no Brasil, ganhou muita relevância no Brasil, diferentemente de outros lugares do mundo, em que a gente não tem essa formulação como parte de uma política pública. Essa referência da apresentação antes, de que a gente pudesse pensar que a formação neste campo e outras palestras que passaram por aqui, outros convidados já trouxeram dados epidemiológicos, já trouxeram o impacto, então a gente não vai retomar algumas coisas desse tipo. Tem algumas pesquisas que falam sobre conhecimentos demandados por diferentes categorias profissionais. Eu estou partindo aqui de um suposto de que nós trabalhamos em equipe, nós trabalhamos com uma diversidade de categorias profissionais dispostas nos serviços de saúde, mas serviços de saúde que conecta, que articula, que negocia com as instituições de ensino, com as demandas da sociedade, com as entidades que trabalham e que lidam com o tema da oncologia, com o tema do câncer, seja as entidades que organizam usuários, que organizam profissionais, que organizam pesquisadores. A tentativa de fazer uma fala que dê conta, que dê uma certa abrangência, que dê um certo território para que a gente compreenda então esse campo. Eu chamei de educação permanente em saúde. Quais deveriam ser as prioridades em oncologia? Vocês vão notar que ao longo dos slides, ao longo do receituário, ao longo da minha folhinha, não necessariamente eu vou estar me referindo a pontos específicos da oncologia, mas é fundamental que se compreenda que isso se faz dentro da rede de atenção oncológica. Uma primeira questão, então, esse conceito de educação permanente em saúde, com essa sigla, então, EPS, a gente tem alguns antecedentes, eu chamei esses antecedentes de escavação. Escavação porque muitas vezes eu vejo, até porque tenho participado de bancas de mestrado, de doutorado, em que tem aqueles capítulos iniciais que se tenta explicar o que é educação permanente em saúde, por que ela seria uma novidade. E ao mesmo tempo que se tenta explicar por que ela seria uma novidade, vem um passado, então eu chamei de escavação. Neste passado, a gente tem essa expressão utilizada como referência para a educação de adultos, também tem essa expressão utilizada para a educação ao longo da vida, também tem essa expressão utilizada para a educação em ambiente do trabalho. Talvez essa última formulação, educação em ambiente de trabalho, ela se coloque num certo contemporâneo no Brasil, especialmente depois da Constituição de 88, porque quando a gente vai observar, seja a Lei Orgânica da Saúde, a lei que dá figura para o Sistema Único de Saúde, e a LDB, que é a Lei Orgânica da Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nesses dois instrumentos legais a gente vai encontrar na legislação do SUS, na Lei 8080, a identificação que os serviços de saúde, eles são ambientes de ensino e pesquisa. Então é relevante que a gente já pense assim, que a rede que hoje dentro do SUS faz a atenção odontológica deve ser pensada como uma rede de ensino e pesquisa. Para que ela seja de fato uma rede de ensino e pesquisa, há um investimento a fazer nesse lugar, que vai, por exemplo, da qualificação de preceptores, tutores ou as pessoas que cumprem um papel de ensino dentro desse serviço, mas também configuração de espaço para receber estudante, para receber residente, para receber pesquisador. Esse é um tema que eu considero importante. Na
legislação em educação, a gente vai encontrar num dos blocos de artigos da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, exatamente essa formulação: o ambiente como ambiente de formação, o ambiente de trabalho como ambiente de ensino, o ambiente produtivo como ambiente de ensino. E aí eu coloquei uma setinha então ali com percursos, já que eu fiz uma escavação então para os primórdios, vamos pensar alguns percursos então que vão se dando por aí. Desses percursos que eu estou identificando como movimentos de tempo, a gente vai encontrar um conjunto de palavras. Eu não vou me dedicar a todas elas, a ideia é uma fala breve, mas que pode ser, um certo mapa de onde as coisas podem ser encontradas, e para os formuladores de política e gestores de sistemas e serviços de saúde é um parâmetro, da mesma forma que os profissionais especialistas ou os profissionais pesquisadores. Nesses percursos a gente vai falar em comunidades de aprendizagem, a gente vai falar em comunidades de prática, a gente vai falar em formação situada, em service learning, sem uma tradução muito objetiva, a não ser ambientes de serviço, ambientes de serviço, aliás, ambientes de trabalho como ensino, comunidades aprendentes e coletivos aprendentes. Essa última formulação, coletivos aprendentes, é uma formulação minha, colocada em algum material escrito, especialmente em capítulo de livro no momento, um livro que foi organizado por um grupo de pesquisa na Universidade Federal da Bahia. Eu usei essa expressão a organizar um pouco esse conjunto de termos, de percursos. A gente pode pensar a comunidade de aprendizagem, essa ideia de comunidade, a ideia de coletivo, ela se refere a compor colegas, ou a compor pares, ou a compor aqueles agentes que trocam, que negociam saberes e que agenciam saberes a serem disponibilizados para o serviço, para usuários, para a formação de profissionais especialistas, por exemplo. Mas a gente também tem que conectar essa ideia de coletivo ou de comunidade com uma formação que é situada, uma formação que diga respeito à prática, uma formação que diga respeito ao trabalho, reconhecer que há conhecimento que se produz no cotidiano do trabalho. Então não faz sentido a gente imaginar que a formação é só no interior da instituição de ensino e não no interior da própria instituição de serviço. As instituições especializadas são as que mais detêm conhecimento. Aqueles serviços, por exemplo, especializados em oncologia, são, sem dúvida, os serviços que mais detêm conhecimento em oncologia. Conhecimento prático, conhecimento a ser disponibilizado para o fazer. E é um conhecimento que se atualiza todo dia, porque ali a gente está no atendimento de casos, de pessoas, de situações, problema, todo dia. E esse lugar precisa ser tomado, então, como lugar de ensino, e não só aquele ambiente externo, fora desse cotidiano. Dá para dizer que o serviço, a gente tem um exemplo muito forte no Brasil hoje, o exemplo da Covid. Quem estava na linha de frente, quem estava no atendimento, tinha que se atualizar a cada minuto. Quase que de encerrar um atendimento e começar o outro, já tem um aprendizado que se deu ali. Até que esse aprendizado esteja no grupo que está pesquisando, esteja na universidade, vai levar, vamos dizer assim, sendo otimista, alguns segundos. Mas quem está ali está com isso atualizado em tempo real. Por isso a formação situada dá conta de que a gente pense assim, não só nesse campo das especialidades, essa é uma referência hoje para toda a educação tecnológica, para a educação por sistemas remotos, que pode compor comunidades de prática, que são trabalhadores, profissionais, pesquisadores, que presentes em um campo configuram uma comunidade de trocas. Às vezes eu falo muito veloz, se alguém aqui dos pares, que a gente está num ambiente muito agradável, tá? Essas pessoas me disserem, fale mais devagar. Além de gaúcho, que já fala ligeiro, eu sou a pessoa que fala naturalmente ligeiro, então vocês me deem uma referência se estiver rápido demais. Mas colocada a escavação, colocada então os percursos, eu chamei de desafios esse outro bloco. O que está posto então para uma educação permanente em saúde que tome em questão a oncologia? A valorização do conhecimento situado, que eu já dei uma pista sobre isso. Mas aí, se eu estou falando de conhecimento situado, então eu estou pegando a situação. A situação é o lugar, é o momento do encontro, é o lugar dos agenciamentos que o trabalho proporciona. Mas ao mesmo tempo que eu penso em conhecimento situado, eu tenho que pensar situações a formar. Veja que eu troquei de lugar, né? Formação situada para situações a formar e situações do formar. Situações a formar. Então, que a gente aprenda, de fato, com coisas que são aquelas esperadas de nós. E de outro, as situações do formar, como eu faço essa ambiência, como eu faço essa troca, quem eu chamo, quem eu convido, como eu faço a seleção da literatura, como eu faço a seleção de materiais, inclusive, que podem ser distantes do mundo especializado. Por exemplo, compreender um usuário. Para compreender um usuário, a sua narrativa, a gente chama na antropologia médica como narrativa da aflição. Compreender uma narrativa da aflição, compreender a narrativa do sintoma,
compreender a narrativa das coisas que acontecem no corpo, na emoção, nos medos, no que vai acontecer num pré-cirúrgico, o que vai acontecer na volta para casa, essas várias situações, elas vão dizendo então de que a gente gere ambiências, e essas são as situações do formar. Quais são as situações, então, que eu organizo? Como eu faço tanto a seleção de materiais tecnológicos quanto de conhecimento e de fora da área de especialidade. Do tipo, para compreender a subjetividade, talvez eu tenha que usar do recurso da poesia, talvez eu tenha que usar do recurso do cinema, talvez eu tenha que usar do recurso de narrativas, de histórias de vida, de tal maneira que a gente também produza profissionais ou construa profissionais cuja sensibilidade os coloca, de fato, no encontro com o usuário, que é onde o nosso trabalho precisa ser de fato mais bem sucedido. O sucesso está marcado com a confiança que o usuário tem em nós, com a responsabilidade que ele reconhece em nós. Então essa formação ela é absolutamente necessária, e esse é um dos riscos que talvez a gente pudesse dizer daquela formação que é muito cientificista ou muito tecnológica, que ocorre à distância, sem essa proximidade com o usuário, com a narrativa do usuário, com a narrativa da aflição, com a narrativa então subjetiva da experiência de adoecimento, ou mesmo esse medo da morte, o medo de não haver cura, o medo, às vezes pode ser da família, em relação a uma criança com o câncer, e o câncer pediátrico é alguma coisa muito relevante. Então eu estou tentando trazer aqui a formação que dê conta da gente pensar esse conjunto de coisas que se intercruzam. Por fim, ainda coloquei nos desafios a mobilização de capacidades institucionais na interação ensino-serviço em saúde. E quando eu chamo então de mobilização de capacidades institucionais, eu estou dizendo que a gente vai montar esse lugar. A gente vai montar esse lugar com uma característica de ensino, não só característica de assistência. Seguindo, então, algumas referências que eu considero mais contemporâneas, ou referenciais contemporâneos para essa educação permanente em saúde. É bom que a tecnologia me ajuda a fazer um zoom ali, porque a minha letra é pequenininha. Bom, algumas referenciais contemporâneos. A integração ensino-serviço. Esse é um tema que está posto para nós no Brasil, com estruturas inclusive organizadas, previstas legalmente. A gente vai, eu acho que eu citei logo em seguida, eu acho que eu coloquei no próximo slide, eu vou fazer alguns exemplos do que é essa integração ensino-serviço. Mas esse conceito de integração ensino-serviço, se ele existe há um tempo razoável, poderia ter colocado lá na minha escavação, ele caminha para uma noção de integração ensino-serviço-comunidade. Então, eu já falei de usuários, falei da população, falei das entidades que lidam, que organizam eventualmente usuários, ou organizam familiares, ou que estudam este tema, as organizações especialistas. Isso está ali no campo da comunidade. Então, ensino, serviço, também comunidade. Eu criei um conceito que é o de quadrilátero da formação, então eu considerei esses três elementos, mas eu coloquei também o da gestão. Então, eu coloco, ou identifico o quadrilátero da formação como atenção, educação, gestão e participação. A gestão ela é relevante, porque a gestão é que vai gerar o investimento, vai gerar o recurso, vai gerar certas configurações do mundo do trabalho. Círculos em rede, essa noção ela vai ficar assim, quase telegráfica aqui para vocês, mas é importante que a gente compreenda isso. A noção de círculos em rede ela pode ser no interior de um serviço, por exemplo, a gente pensar núcleos de educação permanente que estão relacionados com a cirurgia, que estão relacionados com pacientes externos, que estão relacionados com o desenvolvimento dos trabalhadores. Nesses lugares a gente pode configurar núcleos de educação permanente em saúde. Uma vez que esses núcleos conversem entre si, para pensar então o papel e a responsabilidade da instituição, eu chamei a isso de fóruns de núcleos. Então a gente tem no círculo essa instância menor e na rede essa conversa entre os vários círculos que aprofundam uma determinada escuta de demanda ou de necessidades. Então pode ser no serviço como pode ser na rede de atenção. Na rede de atenção eu marquei ali como exemplo o fórum de linhas de cuidado. Linhas de cuidado é quando a gente tem a articulação eventualmente da atenção básica com um centro de especialidade, com atenção hospitalar, e isso configura uma linha do cuidado. Eu posso configurar linhas de cuidado planejadas, que conversam sobre isso. E se eu tenho o fórum dessas linhas, também me colocaria essa condição da rede. Então, de novo, círculo e rede. Eu botei um izinho ali em letra vermelha, para quem consegue enxergar. Eu botei redes de atenção à saúde, mas pensando redes integradas de atenção à saúde. A pesquisação crítico-colaborativa é o componente da pesquisa relacionado com o ensino. A pesquisação é aquela pesquisa que se faz implicada com o campo de prática, se faz implicada com o serviço. A pesquisação também pode ser crítico-colaborativa. Então, uma pesquisa que também forma
pesquisadores ou forma profissionais, forma trabalhadores, forma agentes de conexão dentro de toda essa rede. Então a gente aumenta o conhecimento, esse conhecimento se coloca implicado com a realidade e ele se torna assessor ou apoiador, esse conhecimento, as pessoas que lidam com a produção de conhecimento na pesquisa com essa configuração, ele também se torna uma ação social com esse conceito de crítico colaborativo. Aí eu listei 3 exemplos, depois da pesquisação crítico colaborativa. As ligas acadêmicas, o matriciamento de rede, esse é um tema forte. Eu considero que as áreas de especialidade devem sempre matriciar as áreas básicas, que o hospital devia matriciar a rede, que centro de especialidade pode matriciar a rede, receber matriciamento uns dos outros. Isso aumenta nosso território de conhecimento, isso aumenta a nossa inteligência prática, aumenta a nossa inteligência de rede, aumenta a nossa inteligência de maior suficiência na resposta profissional que a gente oferece. Então são temas, como eu disse para vocês, eu estou trazendo um mapa e cada tema desses eu daria aulas de algumas horas aqui, mas a gente vai ficar com essa mensagem que o Congresso possa deixar aqui com os nossos participantes. E ainda a formação, então, do corpo docente assistencial. O corpo docente assistencial a gente pode identificar preceptores, tutores, supervisores, orientadores, é todo esse grupo, ou facilitadores, eventualmente, se a gente estiver mobilizando, apoiadores, é o grupo de pessoas que participa dessa atividade formativa. Na residência, a gente tem preceptores e tutores. Na graduação, a gente tem supervisores e orientadores. A gente precisa qualificar esse quadro. E qualificar esse quadro, compreendendo esse conjunto de coisas que eu estou trazendo, eu penso que a gente chega em patamares de resposta mais qualificados e de maior suficiência. É o último, entre aspas, slide, tentando assim, não ultrapassar demais o tempo, que eu suponho que já ultrapassei, mas políticas de educação na saúde, né, que nem a Fernanda chamou a atenção antes, para a necessidade de que a gente pensasse políticas públicas, né? Tem alguns indicativos de políticas públicas na formação. A gente hoje reconhece, dentro do sistema de saúde, a área da educação na saúde ganhou este lugar, que são as comissões de integração ensino-serviço. Elas estão configuradas por portaria, elas existem, estruturadas, conectadas com as comissões intergestores regionais, mas ela articula a instituição formadora, a instituição de ensino, com as instituições de serviço e com os gestores do Sistema Único de Saúde. Então é um lugar onde a gente deve produzir enlace. Os contratos organizativos de ação pública na educação e saúde. Também a gente deve pactuar cenários de estágio, cenários de prática, a gente também tem essa instância organizada, vai ficar citada aqui. A rede SUS Escola, então toda a rede SUS como escola, não o hospital universitário ou o hospital escola, mas a rede SUS como escola. É um trabalho, né, Fernanda, para a rede de saúde, para os gestores de saúde, e eu espero que a minha fala aqui seja uma provocação para os gestores, reconhecer que se a gente quer mudar os números, os dados, a resposta em oncologia, tem coisas desse tipo, tem todo esse cenário para a gente produzir impacto. A extensão inovadora, então eu falei da pesquisa, eu falei do ensino, mas a extensão, especialmente essa articulação extensão inovadora, é um conceito muito novo no Brasil. Ele existe no marco mesmo tecnológico, do atual marco tecnológico, que é de 2018. A gente tem uma lei da área de tecnologia, ciência, inovação, pesquisa, ciência e inovação recente, mas é de 2018 que essa palavrinha inovação entrou. Ela entrou inclusive como modificação da lei do SUS, entrou lá ciência, pesquisa, vírgula, inovação, ou inovação. Mas a extensão inovadora é esse compromisso com a realidade, o compromisso com a prática, com o mundo, inclusive da sociedade. Então a gente pode fazer extensão inovadora na universidade, no centro de especialidade, nos hospitais universitários, nos hospitais de oncologia, a gente pode traçar caminhos aí de extensão inovadora. As residências, a gente tem a residência médica e a residência em área profissional da saúde, a residência médica exclusiva para médicos, mas a residência em área profissional da saúde tem a configuração uniprofissional, para certa categoria, ou multiprofissional que congrega 15 categorias profissionais. Então a gente tem possibilidade de formar, e esse é um tema que eu considero importante, entrou, é bom citar isso para vocês, a residência ela integra a residência em área profissional da saúde no interesse específico da oncologia física médica. A física médica é residência justamente por causa da área de oncologia, tá? Que a física médica entrou como categoria prevista na residência multiprofissional. Eu não vou citar todas as categorias, está lá no elegível, nas minhas letrinhas vermelhas, mas podem entender aí o conjunto das profissões da área da saúde, incluindo a psicologia, saúde coletiva, enfermagem, físio, fono, TO, biomedicina, biologia, tá? Estão todas aí. O telesaúde,
não esquecendo então do Telesaúde, e os projetos de bolsas de iniciação. Aí a gente pode citar PET Saúde, Pro Saúde, são exemplos, mas muitos que podem ser criados, inclusive por gestores locais. Não precisa que a gente tenha uma bolsa criada pelo governo federal, pode ser criada pelo governo estadual, por um governo municipal que se interessou pelo tema da oncologia e quer fazer alguma ação inovadora. Então a gente pode articular a extensão inovadora com projetos de bolsas de iniciação. Telesaúde merece um conteúdo extensíssimo sobre isso, mas para mim não alongar demais aqui meu tempo, eu vou agradecer e dizer que quando estivermos juntos, a gente conversa e troca mais no tete a tete. Muito obrigado. Obrigada, professor. Aliás, toda essa fala do professor soa como música para os meus ouvidos. Tem pelo menos 3 conceitos que você trouxe aqui que são fundamentais. Um é o conceito do aprendente, palavra que parece comum para quem está acostumado com ela, mas não é tão comum assim. Aprendente não é um aprendiz. Aprendente é aquele que está em constante movimento de aprender. E isso na área da saúde é fundamental, se não vital. Um outro conceito importantíssimo é o de trazer a educação para além do ambiente acadêmico, formal acadêmico, né? Então, não é porque a educação está fora do ambiente formal acadêmico que ela tem menor valor, muito pelo contrário. Me parece que a educação no ambiente de trabalho tem um valor fundamental. E aí, por fim, você me traz uma história que, assim, até me anima muito mais, que é a educação em rede. Então, eu acho que tem muita coisa aí que vale a gente explorar. Fazer mais do que escavações agora, fazer algumas construções. E antes de eu chamar a nosso próximo convidado, eu queria só dar alguns recados. Que vocês que estão nos assistindo, vocês podem fazer as suas perguntas no chat da plataforma e a gente, ao final dessa conversa toda, a gente vai levar as perguntas para os profissionais. Também pedir para que vocês naveguem aí pela plataforma nos intervalos, visitem aí os conteúdos que a gente tem, que é o JCC Social e os nossos desafios, e que, se possível, vocês vão contribuir bastante se vocês compartilharem a experiência de vocês nas redes sociais, utilizando a hashtag Movimento TJCC. Acho que a gente precisa expandir muito esses olhares aí pela frente. E agora, para falar sobre um case de educação continuada, que é o OncoEnsino, eu vou chamar a educocomunicadora do OncoEnsino, a Gabriela Dias Birindella, que cuida do projeto de educação à distância da Abrale e também do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Gabi? Obrigada. É o verdinho, né? Sim. Tá bom. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Gabi, analista de educação do projeto OncoEnsino. E o que é o OncoEnsino? É o projeto de educação da Abrale. Com o apoio do Pronon e também subsídios públicos e privados, a Abrale criou um projeto de educação que ajuda os centros e unidades que fazem diagnóstico e tratamento oncológico em todo o Brasil. E o que a gente faz? Nós fazemos parcerias com setores de educação permanente, oferecendo cursos profissionalizantes de aperfeiçoamento em oncologia. Eles têm a constante missão de atualização desses profissionais e nós somos uma das estratégias para complementar essa ação. Essas parcerias, elas acontecem 3 vezes por ano e esses profissionais têm em torno de 60 dias para fazer esses treinamentos, que atendem diversas modalidades de atendimento: inovação, prevenção, cuidados paliativos. São para diferentes públicos, então a gente tem médico, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, farmacêutico, e os cursos são de 8 a 24 aulas. O projeto começou em 2016 e hoje a gente conta com mais de 30 treinamentos. São 300 horas de conteúdo educacional na área da oncologia. A educação para a Abrale é chave de mudança. Melhor, é de transformação.
A gente se compromete a trazer o conteúdo de qualidade para os nossos alunos, rompendo com as barreiras da concentração da informação nos grandes centros e assim disseminando para esses profissionais mais conteúdo com referências de qualidade e também permitindo que dessa forma eles consigam aprimorar o cuidado ao paciente, colocar em prática isso. Então, para poder mostrar um pouquinho para vocês como isso funciona na prática, a gente tem alguns depoimentos. Olá, meu nome é Ana Cecília, sou psicóloga na Santa Casa de Corumbá. Realizo os cursos da OncoEnsino desde 2017 e daí eu pensei, por que não replicar esse conhecimento do curso de Humanização da Saúde com os colaboradores da Santa Casa de Corumbá? E aí elaboramos um projeto para percorrer 5 setores do hospital para dialogar sobre as condições básicas de humanização na Santa Casa e o impacto dessa prática para o bem-estar do paciente oncológico. O resultado foi incrível, foi tão satisfatório que hoje em dia sentimos uma onda de interesse e procura pelos cursos. Já foram ofertados mais de 200 vagas para os colaboradores da Santa Casa. E o impacto também pode ser sentido e observado na qualidade humanizada dos atendimentos oncológicos. Olá, sou a Elisângela Lima, psicóloga hospitalar do Hospital São Camilo Fortaleza. Participei de vários cursos do OncoEnsino, dentre eles psico-oncologia, cuidados paliativos tanto de crianças como de adultos, terapias em tumores sólidos, transplantes de medula óssea. O que eu posso dizer é que todos eles contribuíram para agregar conhecimento para a minha prática profissional. Através de psicoeducação, esses assuntos puderam chegar com grande impacto na vida de familiares e de pacientes no tratamento oncológico. Olá, meu nome é Poliana, eu sou assistente social e trabalho no Hospital Instituto Oncológico, no município de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Aprendi com o curso de cuidados paliativos em oncologia pediátrica a fazer uma abordagem integral e multiprofissional às crianças em tratamento, voltando sempre para a qualidade de vida, controle dos sintomas de natureza física, psicossocial e espiritual. Um exemplo disso foi quando nós realizamos uma abordagem com uma criança de apenas 4 anos que tinha muito medo de agulha. A enfermeira realizou em nós, profissionais da saúde, os procedimentos que seriam realizados nessa criança. E então, a criança foi ficando um pouco mais tranquila. A cada procedimento, a cada quimioterapia realizada, ela se tornava mais forte. E com isso, nós falamos que ela seria semelhante a um super-herói. Então, de uma maneira muito lúdica, nós combinamos com essa criança de que ela agora teria um novo codinome, o nome de um herói que ela pudesse e a que ela gostasse. Então, a cada procedimento, nós chamávamos essa criança, nós nos referíamos a ela com esse nome de super-herói. E nós falamos que talvez esse processo seria um pouco doloroso, ela poderia chorar. Isso não teria problema algum, porque os heróis também choram. Então, dessa forma, a criança foi ficando mais tranquila, ganhou mais confiança na equipe e nós conseguimos realizar um ótimo trabalho. Eu sou a Rosângela, eu atuei no Hospital AC Camargo, em UTI, e eu fiz o curso da OncoEnsino, cuidados paliativos em oncopediatria e também cuidados paliativos no paciente adulto. E esses 2 cursos me ajudaram bastante a desenvolver o meu trabalho de maneira mais humanizada, com foco no paciente e no familiar, porque a minha visão mudou. Eu aprendi que o familiar é uma extensão do próprio paciente e a demanda não é só o paciente que está passando pelo processo, mas o familiar ele também tem que abraçar a causa e tem que estar junto, né? Então eu agradeço imensamente a Abrale pelo aprendizado. Olá, meu nome é João Vitor, tenho 29 anos, sou enfermeiro desde 2014 e hoje eu estou atuando como residente de enfermagem em oncologia pediátrica aqui no GRAAC, em São Paulo. Mas meu interesse pela oncologia começou em 2017, quando eu fui contratado pela Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, no interior da Bahia, e eu fui alocado em uma unidade de internação de oncologia pediátrica. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu me deparei com a necessidade de aprofundar os meus conhecimentos em uma área tão específica e pouco explorada pelas universidades e especializações. Foi quando eu conheci a OncoEnsino. A OncoEnsino, com o curso de oncologia pediátrica, trouxe uma abordagem muito didática e prática e muito aplicável no dia a dia. E isso expandiu muito os meus horizontes. E através da OncoEnsino, eu comecei a conhecer profissionais de referência em oncologia pediátrica no Brasil na área da enfermagem. Foi quando em 2020 eu decidi tomar a coragem e prestar a prova de residência em oncologia pediátrica. E hoje eu estou aqui.
2021, o OncoEnsino alcançou 278 parcerias, estando presente em todos os estados do Brasil. A gente tem mais de 53 mil alunos na nossa base, sendo mais de 30 mil capacitações realizadas. São mais 30 mil profissionais aprimorados em oncologia no Brasil. E eu convido vocês, com esses dados, a escalonar ainda mais o nosso progresso e a nossa transformação. Com o OncoEnsino, mais de 2.500 médicos tiveram suas práticas aprimoradas em oncologia. 4.399 profissionais tiveram suas práticas em pediatria aperfeiçoadas, dessa forma lidando com os bebês, adolescentes, crianças de forma mais coesa e em parceria também com suas famílias. 9.379 enfermeiros estão mais seguros em lidar com seus pacientes, respaldados pelas melhores práticas da oncologia moderna. 12.140 profissionais estão verdadeiramente engajados no real conceito de cuidados paliativos, em compreendendo que a humanização faz parte da prática diária, entre outros milhares de profissionais que tiveram suas práticas diárias transformadas. Todos que atendem hospitais com pacientes com câncer, todos do Sistema Único de Saúde, do nosso SUS. A gente está em setembro com a campanha do Setembro Dourado. Cursos pediátricos vão ser disponibilizados para você que está assistindo aqui o nosso painel. Basta você colocar a tela do seu celular aqui no QR Code e fazer sua inscrição em um dos nossos treinamentos. Vai ser um prazer ter você também na nossa jornada. O OncoEnsino é uma iniciativa recente e o case apresentado é só o início, já que a Abrale, realizadora do projeto, se propõe em um de seus pilares, ser um instituto de referência mundial e sustentável em educação e pesquisa para a cura de pessoas com câncer do sangue. Seguimos juntos nessa missão. Mas antes da gente encerrar, a gente gostaria de chamar uma pessoa muito importante aqui para a gente. Ele falou em um dos depoimentos, gostaria de chamar o João Victor aqui. Foi muito curioso que durante a nossa preparação do painel, a gente recebeu o depoimento do João. Olá. E a gente enviou para o grupo de enfermagem que apoia o OncoEnsino. E lá a professora, que faz parte do nosso grupo, reconheceu o João e descobriu que eles trabalham juntos no mesmo setor no GRAAC. Saber do João, que veio de Itabuna, na Bahia, como é que acontece dentro do hospital quando chegam as vagas do OncoEnsino? Como os profissionais se comportam? Como tem sido isso no hospital? Então, Gabi, é um prazer muito grande estar aqui, primeiramente, pela OncoEnsino. A partir do momento em que acontece a divulgação no hospital dos cursos da OncoEnsino, os diversos profissionais eles começam a procurar os cursos que têm mais interesse. Para mim, o curso de Oncologia Pediátrica foi o meu curso que abriu os olhos e funciona basicamente assim. Eles divulgam para nós e o setor de educação continuada divulga para nós e nós, profissionais, procuramos os cursos que temos mais interesse. Muito bom. Gabi e João, eu acabei de receber mensagem que parece que tem uma mensagem para vocês que acabou de chegar. Estou nesse momento para falar sobre a importância do OncoEnsino na minha instituição aqui no interior da Bahia. Nós fazemos parte de uma instituição onde nós temos um serviço de referência em oncologia pediátrica, junto com uma instituição de apoio que justamente viabiliza um apoio psicossocial e o suporte necessário para o diagnóstico preciso e o tratamento adequado dessas crianças atendidas dentro da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. A experiência que nós tivemos com o OncoEnsino foi de extrema importância, já que ele viabilizou o treinamento da nossa equipe multi, de outros médicos, de outros profissionais sobre o câncer infanto-juvenil. Esse treinamento ele fez com que profissionais que ainda não tivessem a oportunidade de algum curso específico na área pudessem ter o contato com o tema e poderem atuar assim beneficiando nossas crianças que estavam inseridas dentro de um hospital pediátrico, dentro das intercorrências pediátricas inclusive. Nesse contexto, nós tivemos nosso enfermeiro João, que ele
como enfermeiro da pediatria, ele também atuava na ala da oncologia pediátrica e passou a conhecer o trabalho da oncologia pediátrica e se interessou por esse aperfeiçoamento. O OncoEnsino viabilizou esse contato inicial e hoje ele é um profissional que está na sua residência de enfermagem oncológica. Não só ele, como diversos profissionais que atuam no nosso serviço, puderam conhecer mais sobre o tema e melhorar a assistência tão desejada para nossas crianças e adolescentes. Por isso, é importante nesse momento estar passando essa informação e estar colocando a importância na educação como transformação na área de atuação da oncologia pediátrica. João, muito obrigada pela participação e muito obrigada também por toda a dedicação. Eu que agradeço imensamente. Muito obrigada a todos, mais uma vez, obrigada ao Pronon, aos nossos apoiadores, à Abrale e todos os profissionais envolvidos no projeto OncoEnsino. Esse projeto, para mim, e acho que para todo mundo que está envolvido, tem um sabor especial e ele, de fato, quando a gente ouve os depoimentos do João e de tantos outros Joãos, a gente vê que é, de fato, algo que está entregando valor. E agora eu queria chamar uma pessoa que pode nos falar um pouco mais sobre o sistema UnaSUS neste período de Covid-19. Então, da Secretaria Executiva da UnaSUS, quero chamar a Fabiana Damasio. Olá, boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo e aos meus companheiros aqui de mesa, meus companheiros e companheiras de mesa. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Já agradeço aqui pelo convite, por estarmos aqui discutindo processos de formação. Eu sou Fabiana Damasio, sou secretária executiva da UnaSUS e diretora aqui da Fiocruz Brasília. E a minha fala vai ser sobre o sistema UnaSUS durante a pandemia da Covid-19, e eu quero reiterar aqui a parceria que também durante a pandemia, não para oferta de curso sobre a Covid, mas do curso de diagnóstico e cuidado oncohematológico na atenção primária à saúde, também durante a pandemia. Eu vou falar um pouco dele mais adiante. Então, a UnaSUS é uma rede de 34 universidades, uma rede colaborativa, integrante aqui, partícipe do Ministério da Saúde e que vem ao longo dos seus 10 anos de existência ofertando cursos de especialização e cursos autoinstrucionais e reforçando a educação online também ao longo desse tempo para garantir capilaridade e chegar às áreas mais remotas de todo o Brasil, ou seja, fazer com que as especializações e todos os cursos propostos para reforço às políticas públicas em saúde possam chegar para todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, reforçando a tríade, ensino, serviço e comunidade, como já foi falado aqui anteriormente, e também fazendo com que a capacitação e a qualificação de trabalhadores e trabalhadoras do SUS seja fortalecida em todo o território nacional. Durante a pandemia, nós seguimos aqui com a nossa parceria, com a nossa articulação com o Ministério da Saúde para ofertas de cursos, como vocês verão mais adiante, e a proposta da UnaSUS, junto com as suas 34 universidades partícipes e a Fiocruz, foi construir estratégias educacionais que pudesse alcançar o maior número de pessoas. E ao longo da nossa história, a gente sempre vem trabalhando com profissionais de saúde. Nesse momento de pandemia, entendemos que também precisávamos construir recursos educacionais, além dos cursos, também direcionados para a população. Para que esse projeto pudesse se tornar possível durante a pandemia, nós trabalhamos em parceria com instituições de referência nacional e internacional, como o Ministério da Saúde, Anvisa, a Fiocruz, que é coordenadora da Secretaria Executiva,
Organização Mundial de Saúde, dentre outras, né? Então, exatamente para a gente garantir o compartilhamento das informações em tempo real, né? E fazer com que as qualificações pudessem chegar também rapidamente para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estavam atuando na linha de frente. Uma outra frente de trabalho que pensamos por meio, né, que estruturamos por meio da UNASUS, foi a análise de pesquisas, né, para traduzir o conhecimento e buscar o apoio, buscar construir apoios para a tomada de decisão nos diversos contextos, né, e principalmente para os municípios e estados, né, que estavam ali atuando na linha de frente. Então, aqui é um retrato, né, digamos assim, do nosso hot site. Foi a partir daí o hot site funcionou como uma estratégia agregadora de todas as nossas informações a respeito da Covid-19. Né? Então, dentro do hot site, nós tínhamos sempre os cursos atualizados, os cursos ofertados por todas as universidades parceiras aqui da rede, como também mantivemos informações atualizadas da Covid, né, e dos principais cuidados, das principais medidas não farmacológicas de proteção, né? Então, nós mantivemos e construímos o hot site com esse propósito, né? Com o propósito de garantir uma maior aproximação com a rede. Aqui foram alguns cursos que nós ofertamos, né, e que foram construídos, né, dentro do sistema UNASUS para a Covid. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, assim, que todos esses cursos foram construídos pelas equipes de cada uma das universidades, de cada uma das instituições parceiras, em tempo recorde, porque havia uma emergência, havia uma necessidade de responder rapidamente às demandas e às lacunas, né, presentes ali no ambiente de trabalho, junto com os trabalhadores. Então, essa foi a nossa estrutura de curso, né, pensada em função das diversas demandas e dos diversos desafios colocados por esta grave crise sanitária, né, que vivemos. Então, aqui, por exemplo, foi também um recorte rápido da seção de atualidades, né, do nosso hot site, que foi por meio dessa tradução, né, de artigos já publicados. Fizemos um conjunto de textos curtos com linguagem acessível, né, e aí foi um trabalho aí de dedicação também, aqui destaca a participação do professor Sérgio Nishioka, né, que fez esse debate por meio dos textos e possibilitando, né, a tomada de decisão de forma rápida. Aqui um outro dado também, que por meio de toda a estruturação e mobilização das nossas equipes presentes em cada uma das universidades, foi possível avançar nas ofertas e também, e com isso, por exemplo, no Facebook, nós conseguimos ampliar o nosso número de seguidores e viabilizar uma maior circulação das informações referentes aos nossos cursos e todas as demais estratégias educacionais que nós adotamos. Só um dado aqui para vocês terem um outro retrato aqui de como foram as visitas, né, ao nosso portal institucional. Aqui é o retrato de janeiro de 2020 até agosto de 2021, né, onde tivemos picos, inclusive ali em abril, né, que foi um momento bem significativo da pandemia, onde tivemos quase 2 milhões de acessos durante um mês. E aqui eu quero destacar uma informação do número de usuários cadastrados. Então, os nossos trabalhadores e trabalhadoras cadastrados no sistema UNASUS, que hoje se somam mais de 1.600.000 trabalhadores cadastrados, nós tivemos, além da participação dos trabalhadores já cadastrados, nós tivemos também uma ampliação do nosso número de usuários, que buscaram a rede UNASUS também para a realização de outros cursos relacionados à Covid, mas também em outras áreas, né, como foi o caso da nossa oferta do curso de diagnóstico e cuidado oncohematológico, né, na atenção primária à saúde. Então, aqui é só um retrato, também uma outra planilha aqui com as informações dos nossos cursos mais acessados, né, aqui nesse momento, durante a Covid. Então, tinha
o da Covid, mas tinha também, por exemplo, prevenção ao suicídio, que foi uma questão que vem sendo largamente discutida nesse momento, né, durante a pandemia também, e a abordagem do sobrepeso e obesidade na atenção primária à saúde. Então, aqui, como eu falei para vocês, aqui na parceria com Todos Juntos contra o Câncer, a gente fez uma oferta de um curso de 8 horas, que na verdade foi a revisão e atualização de um curso já existente, e por meio desse curso nós tivemos a participação de 10.771 trabalhadores da saúde interessados, né, pelo tema. Fizemos uma primeira oferta, estamos na segunda oferta já com quase 2.500 trabalhadoras inscritos, né, discutindo também esse tema. E aqui, no mapa, a gente pode observar a distribuição dos, digamos assim, dos profissionais, né, que hoje, nesse momento, estão inscritos no curso. E por mais que a gente tenha ali, né, uma taxa de conclusão, né, a gente tem, na primeira oferta, nós tivemos 4.500 concluintes, e também agora estamos obtendo êxito agora na segunda oferta, com quase 1.000 concluintes, né. Então, a gente tem aqui esse mapa que retrata a distribuição dos nossos trabalhadores, né, dos nossos profissionais de saúde que estão vinculados ao curso, considerando que as áreas mais com azul mais escuro, né, como é o caso de Minas Gerais e São Paulo, né, são as áreas onde a gente tem o maior número de inscritos. Também destaco a importante participação de Pernambuco, né, nesse curso. Ali também um outro destaque que é merecido aqui é para a área da região norte, né, que também são de participantes aqui dos nossos cursos. Então, além da nossa experiência com a Covid, nós tivemos também experiências exitosas, como foi a apresentação do curso de diagnóstico e cuidado oncohematológico na atenção primária à saúde. Um outro recorte importante que eu gostaria de dar aqui, porque demonstra exatamente a participação dos nossos, de quem são os nossos trabalhadores, né? Então, a gente tem um percentual de 31%, né, de pessoas, de trabalhadores e trabalhadoras na faixa de 21 a 25 anos, e também de técnicos e auxiliares de enfermagem, assim, chegando a 42%, né, a 43%. Uma outra participação importante aqui é do público feminino, também dos nossos processos de formação, né, que chegaram a em torno de 80% aqui no curso de diagnóstico oncohematológico na atenção primária à saúde. Com isso, assim, eu coloco alguns aprendizados e desafios vivenciados na pandemia, né, em torno da educação online, e que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Primeiro, foi o próprio movimento de solidariedade que eu pude ver nas universidades, né, no sentido de organizarem rapidamente, né, garantirem uma resposta rápida às lacunas de conhecimento apontados pelos trabalhadores do SUS, né? Então, como é que a gente conseguia, por meio da rede, criar essa via de solidária, colaborativa e bem articulada, né, para que os processos formativos pudessem acontecer com a rapidez necessária para o enfrentamento à pandemia. Ao mesmo tempo, os trabalhadores do SUS estavam lidando com outras questões, então os outros cursos também que são ofertados por nós foram acessados. Né, a gente observa que houve um uso, né, houve uma expansão do uso das tecnologias, o que faz com que houvesse, assim, com que a gente pudesse observar a democratização, a ampliação da democratização da educação online, que ela é um aprendizado, mas também ainda é um desafio, né? Então, é importante que a gente coloque aqui nas duas, digamos assim, nas duas colunas, né? Então, a outra questão é a ampliação do uso de recursos educacionais. Nós trabalhamos não só com os cursos autoinstrucionais e as especializações, mas também começamos a diversificar as estratégias, né, como nós poderíamos construir recursos que pudessem chegar, né, de forma mais próxima ao trabalhador. Então, um exemplo que eu posso destacar aqui foram os podcasts, né, construídos ao longo
da pandemia e para todos os nossos cursos, e que acabou se tornando uma realidade para os cursos direcionados à Covid, mas também para outros cursos não relacionados à Covid. O aprimoramento do conhecimento sobre as plataformas educacionais, né? Então, nós também ampliamos essa visão sobre as plataformas e o uso delas também foi intensificado. E as equipes, né? Então, assim, de produção, tanto de produção como docência, né? Foram necessárias várias outras capacitações para que a gente pudesse garantir a qualidade do processo formativo. Né? Então, eu vejo que esses pontos eu coloquei aqui como aprendizados e desafios, mas todos, né, acabam sendo tanto um aprendizado como um desafio. Mas destaco ainda o enfrentamento das desigualdades no acesso, né? Então, essa visão, essa necessidade de garantirmos o ganho em escala também precisa despertar, nós também precisamos ficar atentos ao uso, ao acesso a todas as tecnologias, e que não é o mesmo a depender das áreas remotas, né, onde nossos trabalhadores e trabalhadoras do SUS estão envolvidos, e a sustentação do direito à educação e à comunicação também como estratégia fundamental para a promoção da saúde. Então, eu finalizo reforçando, né, a necessidade de nós termos, por meio das nossas ações educacionais, reforçarmos as políticas públicas de saúde, né, voltadas aí para o incentivo à educação. Então, assim, eu agradeço aqui pela oportunidade de colocar alguns dados da UNASUS e fico à disposição para as perguntas. Obrigada, Fabiana. E a UNASUS sempre se mostrando um excelente recurso para a educação continuada na área de saúde. E bom ver esses números e essa resposta rápida, que é tão colaborativa, e acho que continua atiçando a nossa vontade de desenvolver cada vez mais isso. Quero lembrar que a gente, ao final das apresentações, vai responder as perguntas que vocês podem estar colocando no chat, na plataforma, e lembrar para que você compartilhe essa experiência marcando com o hashtag Movimento TJCC. Agora, para falar do projeto Teleinterconsultoria da Abrale, eu vou chamar a doutora Caterine Moura, médica sanitarista e CEO da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a Abrale. Caterine, por favor. Obrigada. Eu que agradeço. Muito boa tarde a todos. Não tem como iniciar minha fala sem cumprimentar os colegas nesse painel. E que painel, né, senhoras e senhores? Que honra poder estar aqui com vocês. Quero cumprimentar o professor Ricardo Cecim, primeiramente, e dizer que foi uma grande satisfação escutar a verdadeira aula, né, que ele nos deu hoje sobre educação permanente em saúde, destacando a relevância da integração ensino, pesquisa, serviço e compartilhando tantos ensinamentos conosco nessa tarde. E na sequência também quero cumprimentar as duas colegas pelas excelentes apresentações, compartilhando aí sim experiências práticas, né, bastante consolidadas já, de ferramentas de educação à distância que tanto fazem a diferença em qualquer contexto, mas sobretudo neste momento de pandemia, que a gente sabe quão difícil globalmente, aqui no nosso país também, mas que bom que nós pudemos aproveitar, se é que se pode falar, algum impacto positivo, né, que houve com a pandemia, que foi essa possibilidade de impulsionar a adoção de tecnologias e ferramentas digitais, sobretudo para a questão da capacitação e educação em saúde. Então, agora sim, eu me sinto muito honrada de compartilhar com vocês. Eu trago aqui um projeto que espero que seja também tão bem sucedido e que tenha um alcance nacional tão relevante quanto as experiências do UNASUS, humildemente nos comparando, e como a experiência já compartilhada aqui pela minha colega da Abrale, do OncoEnsino. Então, hoje eu trago para vocês o nosso novo projeto da Abrale também, que está relacionado com a estratégia de educação à distância para os profissionais de saúde da área da oncologia e
oncohematologia, ele se alinha, né, com a estratégia do case já apresentado do OncoEnsino, mas ele traz novidades importantes que eu, com muita satisfação, compartilho com vocês, partindo de um pressuposto de que não há outra oportunidade que não transformar um pouco as nossas práticas, tanto de ensino quanto de serviço em saúde, através da adoção das tecnologias que nos permitem encurtar distâncias, levar assistência e informação a locais remotos que antes não tinham essa possibilidade, compartilhar conhecimento, trocar experiências, e é disso que se trata. O nosso projeto OncoTele Interconsulta quer oferecer para todo o Brasil, para médicos especialistas, a oportunidade de ter contato com outros médicos especialistas renomados, com larga experiência clínica, para que possam trocar experiências práticas, discutir casos clínicos, melhorar condutas terapêuticas, aprimorar processos diagnósticos e influir para entregar ao paciente uma melhor oportunidade e um melhor desfecho clínico. O nosso projeto, ele permite um contato direto entre os profissionais de saúde, através da adoção e da utilização de uma plataforma de tecnologia online, onde os casos serão discutidos num cenário de comunidade de práticas, num cenário de troca de oportunidades de capacitação profissional em serviço, no contato direto entre dois profissionais com larga experiência. Para isso, nós estamos estimando oferecer para todo o Brasil cerca de 3.600 oportunidades de atendimento, 3.600 oportunidades de discussão de casos clínicos, onde os médicos poderão trocar experiência clínica, trocar informações sobre casos complexos, casos de doenças com dificuldade de definição de diagnóstico, casos onde há dúvida sobre a melhor conduta terapêutica. E todo esse esforço, todo esse alinhamento, toda essa possibilidade de capacitação entre os profissionais tem um único objetivo: o paciente, a melhor oferta de assistência à saúde para o paciente. Nós vamos oferecer 2 tipos de atendimentos através da plataforma do projeto de teleinterconsulta. Um deles está focado para o contato entre os médicos para a discussão dos casos clínicos, que se chama interconsulta. Já o outro tipo de atendimento está prevendo compartilhamento de informações e experiências no âmbito da gestão, para auxiliar os hospitais, os centros de referência de todo o país a aprimorar as suas práticas de organização de serviços de saúde na área da oncologia. Agora sim, eu gostaria de chamar um vídeo onde nós vamos ouvir diretamente dos nossos médicos experts na área de oncologia e oncohematologia que estão colaborando com o projeto, como vai funcionar o projeto, como eles enxergam as oportunidades de capacitação e aprimoramento das práticas entre os colegas participantes, e eles vão apresentar para vocês bons motivos para que vocês, médicos, colegas que estão em todo o Brasil, possam participar do nosso projeto. Vamos ver o vídeo juntos? O projeto OncoTeleconsulta é um projeto inovador no sentido que vai fazer com que pessoas que têm alta experiência ou que têm um volume bastante grande de pacientes oncohematológicos em diversos hospitais do Brasil, em centros de referência, possam ajudar aqueles centros que não têm a mesma condição, no sentido de dar conselhos e no sentido de ajudar, fazer com que esses pacientes tenham uma evolução melhor. E o objetivo do projeto é exatamente uniformizar ou dar a oportunidade de uniformização para aquele colega que não tem tanto acesso, para aquele colega que passa por algumas necessidades em função de falta de informação. Ou seja, abrir esse canal para o colega que se dispõe a utilizá-lo faz muita diferença para quem mais precisa, o nosso paciente. Mas hoje em dia essa coisa está muito mais ampla, recursos técnicos muito melhores e que viabilizam não apenas uma assistência aos grupos médicos das regiões, mas uma assistência direta também ao paciente. Isso é muito importante. Então, qualquer situação em que você possa minimizar necessidade de deslocamentos extremos é extremamente importante e facilitar a vida da família empregando os seus recursos de uma maneira útil. Se eu não preciso ter uma situação de presença física da pessoa doente para ser orientada,
nada melhor do que nós usarmos bons recursos de orientação à distância para prover tudo aquilo que ela necessita. O impacto de um projeto como a teleoncologia no paciente oncológico do Brasil inteiro está na possibilidade de todo mundo ter uma opinião de um ultra especialista na área, que vai com certeza melhorar os desfechos dessas pessoas, independente de onde elas estejam. Um bom tratamento, quando for bem discutido, pode ajudar o paciente em 2 sentidos. Primeiro, para evitar efeitos colaterais a longo prazo, exatamente porque a gente está falando de uma população jovem. E segundo, para melhorar as chances de cura desse paciente. Todo caso clínico ele deve ser visto de modo multidisciplinar, onde na verdade tem várias nuances que são abordadas por profissionais que são, outra vez, especialistas em cada uma dessas nuances, onde nesse contexto consegue se oferecer o melhor para o paciente, com um olhar diferente de cada especialista, para que a gente consiga outra vez promover o melhor caminho possível para o processo de cura, processo de um resultado adequado contra o câncer, um processo de segurança para o paciente. O impacto extremamente positivo, né? Porque nós vamos estar discutindo esse caso com o colega que vai atendê-lo, não só entre eu e ele, mas com todo um board que é responsável por uma experiência enorme. Em outras palavras, a gente vai capacitar melhor esse colega que está distante, que vai poder oferecer com essa capacitação um recurso, um atendimento, estratégias melhores para esse paciente, que vai se beneficiar a médio, curto e longo prazo. Se nós pudermos fazer com que as crianças, mercê desse tipo de orientação, tenham uma necessidade menor de ter essa dependência física do hospital e poder continuar a manter a sua atenção de uma maneira adequada, isso é fantástico. Quando a gente discute um caso clínico, a gente olha outra vez desde o diagnóstico até a característica dos pacientes, como idade, outras doenças, o estadiamento da doença, que é a fase no qual ela foi diagnosticada, o tipo ou subtipo do tumor, e a partir daí, então, profissionais como, por exemplo, oncologistas clínicos, radioterapeutas, cirurgiões, patologistas, radiologistas, conseguem, então, promover um entendimento e, outra vez, fazer a recomendação para que o melhor resultado seja atingido. Disseminação de conhecimento, divisão de conhecimento, partilha, solidariedade. Esse é o resultado principal de tudo isso. Nesse projeto, a gente vai fazer discussões técnicas de médico para médico sobre casos complexos. Então você vai poder nos enviar dados do paciente, exames para revisão e vai poder conversar com a gente sobre ideias de como manejar o caso. Imagina o impacto disso, a importância disso para um caso raro ou para uma doença que você não está tão acostumado a ver e que faz parte do nosso dia a dia. Porque ninguém é dono da verdade e é muito importante a troca de experiência entre profissionais. Então, nesse projeto, o que nós vemos é esta possibilidade alavancada inúmeras vezes, podendo assim beneficiar ao final aquele que interessa, que é o paciente. Por isso, eu convido vocês, oncologistas, cirurgiões, radio-oncologistas, enfermeiros, todos que estão voltados para o tratamento dos cânceres. É importante que a gente possa se juntar para o bem dos nossos pacientes. Eu convido os médicos a colaborarem com essa iniciativa do Instituto Abrale, no qual eu tenho um grande apreço, para que a gente possa montar outra vez um grande grupo de médicos que tem o objetivo de, através desse novo mecanismo, através desse projeto tão importante para o país, oferecer, além das nossas fronteiras tão próximas, o melhor cuidado possível para pacientes oncológicos. E o mais importante de tudo é tornar acessível a todas as pessoas do nosso país condições técnicas apropriadas. Eu faço aqui um apelo, então, aos hematologistas dos grandes centros para que eles participem desse projeto, para que eles se ofereçam à Abrale, para que possam estar junto conosco e estar discutindo os casos dos pacientes do Brasil todo, principalmente das regiões que têm uma condição menor de tecnologia, para que a gente possa levar o melhor nível possível de medicina para todos. Então venho aqui convidar você, colega oncologista, a participar dessas discussões e você, especialista como eu, a ser um mentor desse projeto para poder ajudar muitos médicos e pacientes no Brasil. Quanto maior o número de colegas qualificados para isso, maior vai ser a capilarização da informação.
Essa é a nossa busca, capilarizar a informação, democratizar a informação, para que nós tenhamos, na verdade, uma chance de poder contribuir no afastamento dessas grandes desigualdades, aproximar, criar pontes. Esse é o nosso principal objetivo. Se você tiver interesse, participar desse nosso projeto será um imenso prazer. E com esse vídeo que assistimos agora, vocês todos, médicos da oncologia de todo o nosso país, estão convidados a participarem do nosso projeto. O nosso projeto, então, está sendo lançado agora, aqui no 8º Congresso TJCC. Para participar, se você estiver interessado, entre em contato conosco. Você pode procurar a nossa equipe do projeto através das sites da Abrale ou telefone, e as informações estão dispostas na tela. Eu quero agradecer muitíssimo, sobretudo pela colaboração dos médicos que já estão conosco nesse projeto, colaboração também e parceria dos hospitais de referência do Brasil que já estão aderindo e iniciando, né, as primeiras interconsultas no nosso projeto, e deixo aqui meu agradecimento especial ao Movimento TJCC. Aguardamos vocês, colegas médicos de todo o Brasil. Participem dessa rede colaborativa. Obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer ao Dr. Ricardo, a Gabi, a Fabiana, a doutora Caterine pela ilustre oportunidade da gente enxergar, vislumbrar caminhos para a gente romper as barreiras da educação oncológica no Brasil. Vamos agora para as perguntas que vocês colocaram no chat. Vamos tentar responder agora essas perguntas. Obrigada. Opa, não estou ouvindo Boa tarde, gente. Agora sim. Agora sim. Boa tarde, boa tarde. A gente tem um tempo super curto para um tanto de perguntas interessantes que surgiram aqui. Então vou tentar organizar aqui para a gente facilitar essa história. A primeira pergunta que eu tenho, eu vou perguntar para a Gabi, acho que ela pode dar essa resposta fácil para a gente, se o oncoensino é somente para o SUS. Todos os alunos. Me ouvem? Agora sim. Agora sim. Todos os profissionais do oncoensino, os nossos alunos, são do Sistema Único de Saúde, sim. Fê? Ótimo. Legal. Eu tenho uma outra pergunta aqui que eu acho que vários profissionais podem me responder. Eu vou direcionar primeiramente aqui para a doutora Fabiana, que é: quais estratégias... Vou direcionar primeiramente para você, porque justamente você trouxe alguma coisa nessa nossa época aqui do Covid, dos aprendizados que a gente teve, falando disso. Então, quais são as estratégias que a gente pode adotar para levar a educação também para os pacientes e para as pessoas que não são alfabetizadas? Bom, Fernanda, muito boa a sua pergunta. Nós, como eu falei aqui na minha fala, assim, durante a pandemia, uma preocupação que nós tivemos foi a de construir estratégias por meio do nosso hot site para direcionar, né, para capacitar, digamos assim, não só os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, mas também até pela própria necessidade de conhecimento sobre a pandemia e enfrentamento à Covid, né? Enfrentamento aos diversos acometimentos, assim, as diversas características, né, da Covid. A gente acabou também colocando no nosso hot site uma parte destinada à população, com um conjunto de recursos educacionais que podiam ser facilmente acessados e a população poderia ter um conhecimento fidedigno, baseado em evidências científicas, né, e fundamental para o enfrentamento da pandemia, né, e para garantir medidas de proteção não farmacológicas naquele momento, né, assim, não farmacológicas de modo geral. Então, essa foi uma estratégia que nós adotamos, e eu vejo que hoje a gente já tem um conjunto de recursos educacionais que podem facilitar a acessibilidade e processos de inclusão e de garantia de ampla participação
da população, né, e de pessoas, como você colocou aqui, não alfabetizadas. A gente tem tido experiências não só presenciais, não só online, como também presenciais nesse sentido, né, adotando, principalmente, assim, valorizando as experiências no território, valorizando a interlocução da integração ensino, serviço e comunidade, como colocado aqui também para o professor Ricardo Cecim, né, e se valendo de uma série de estratégias pedagógicas que pudessem ser mais interativas. Então, eu colocaria aqui minha resposta nesses dois sentidos. Super obrigada. Eu imagino que a gente tenha tido, de fato, grandes aprendizados e que a gente pode continuar replicando isso, né, e ampliando essa história. Acho que a gente tem, se é que, como disse a doutora Caterine, se é que podemos notar algum benefício numa situação tão difícil, esse é um dos benefícios que a gente está vivendo aí com essa pandemia. Professor Ricardo, eu queria estender essa pergunta a você e eu vou emendar com uma outra coisa que me foi perguntada aqui de formas diferentes, que é como avaliar o ensino para os profissionais quando a gente está falando de educação à distância. Como avaliar o resultado, a aprendizagem, essa coisa toda? Então, eu quero manter a primeira pergunta, que é justamente como é que a gente pode adotar estratégias para levar essa educação para a população de forma geral? E aí, estender aqui uma segunda pergunta. Bombardeei agora, né? Desculpa. Você está no mudo. Desculpa que eu esqueci de acionar o microfone. Mas também concordo assim, com a importância dessas perguntas, especialmente desse agregado agora de dois focos aí para a gente conversar. Uma, eu acho que a gente até agora colocou a relevância de qualificar profissionais, seja profissionais que estão inseridos em serviços já, como trabalhadores, que têm um compromisso de emprego, um compromisso continuado de seu vínculo, né, seu vínculo profissional. Mas também tem aqueles que estão dentro dos nossos serviços de uma maneira temporária em formação, como aqueles que são os residentes ou como aqueles que eventualmente são estudantes de graduação. Então a gente está, de alguma forma, falando de um campo de ação e de serviço que é expressivo. Quando a gente tem a educação à distância, a gente então está fazendo, acho que toda essa demonstração feita aqui, a gente tem tanto o processo formativo, que é aquele de acessar o conteúdo, como aquele da teleconsultoria, que a gente acessa pela modalidade das necessidades que ocorrem ali no cotidiano. Essas necessidades que ocorrem no cotidiano, que a gente pode acessar um consultor, ou as necessidades do cotidiano, que a gente pode acessar uma literatura que, por exemplo, foi traduzida, como a gente viu na experiência da UnaSUS, especialmente essa literatura que foi traduzida agilmente, para que a gente possa acessar agilmente, mas a gente pode acessar por uma conversa, pode acessar por uma leitura, pode acessar num ambiente, então, virtual de aprendizagem, são múltiplos os acessos. Então tem aí, vamos dizer assim, a gente tem um panorama, um cenário formativo diversificado, e acho que cada profissional e cada serviço tem que poder escolher o que ele faz mais sentido, o que responde melhor à sua necessidade em dado momento. Pode ser que no momento é uma modalidade, depois é outra modalidade, depois é outra modalidade. Então, eu vou responder, primeiro queria colocar o cenário, e quando eu chamei a atenção de que a gente tem muitos aprendizes nesses ambientes, é uma maneira, eu acho, da gente difundir o contato maior com usuários, ou com pacientes, ou com familiares, porque a gente tem muito mais pessoas que podem... Eu não queria usar a palavra multiplicar, porque não se trata de aumentar o saber de um conhecimento informado. É pessoas que sabem, ou pessoas que desenvolveram uma inteligência a respeito daquele tema, elas podem organizar práticas educativas e práticas formativas ao longo do próprio trabalho. Ou ao longo do seu exercício nos diferentes lugares em que elas atuam. Então a gente pode fazer com que a população, porque teve a pergunta, o não alfabetizado, ou a população de maneira geral, que não tem por que acessar um ambiente de formação, porque não se trata de se tornar um especialista, não se trata de se tornar um expert no assunto conceitual, mas ela pode acessar profissionais e profissionais que estão neste ambiente podem ser provocados a organizar práticas educativas, que se tornariam, por exemplo, práticas de intervenção, que então vão ser acompanhadas pelas estratégias de avaliação. E então, já emendando na segunda pergunta, que é da avaliação, eu posso ter um instrumento do portfólio, é um instrumento regular que nós usamos, o instrumento portfólio ele tem como sentido reconhecer e poder documentar que pessoas em formação cumprem diferentes percursos, que envolvem intervir,
que envolvem pensar, que envolvem buscar. Então, não se trata de a gente fazer uma avaliação do tipo qual é o conteúdo que foi acumulado sobre aquilo que eu informei. Diante daquele ambiente de aprendizado, que atividades eu desenvolvi ou me senti convocado a desenvolver. E aí eu documento em um portfólio. Então, uma maneira de avaliar a aprendizagem à distância é pela modalidade do portfólio, mas eu sugeriria que uma boa avaliação é aquela que pede práticas de intervenção, que pede narrativas do trabalho, que pede narrativas de si. E então fica mais interessante, inclusive, para o tutor ler, porque o tutor não lê só uma resposta, ele também lê uma implicação, ele também lê uma experiência. Então, eu responderia inicialmente, para não alongar, com essas duas perspectivas. Muito obrigada, muito obrigada. Isso que você está trazendo, me parece, quando você trouxe a história do não ser um multiplicador, me parece que a gente chega naquele conceito de distribuição de inteligência, né? Não é simplesmente replicar uma informação. E aí, emendando nisso, eu gostaria de saber da doutora Caterine, na verdade, eu não vou conseguir cobrir todas as perguntas que estão aqui, mas gostaria de saber da doutora Caterine se esse projeto novo que vocês estão vislumbrando, se vocês entendem que ele contribui com essa distribuição de inteligência para os diferentes profissionais de saúde. Com certeza. Bom, antes de responder, só um olá para os colegas de painel. Bom te rever todos, bom te rever também, Fernando. Oi. Com certeza absoluta. Nós temos uma expectativa, na verdade, de que o nosso projeto de Onco-Tele-Interconsulta seja uma forma de colaboração interprofissional. Então, é isso. É compartilhar experiência prática, dividir saberes, compartilhar experiências exitosas no manejo clínico dos pacientes oncológicos, criar uma rede mesmo, colaborativa, né? Eu estava pensando, antes de começar aqui o painel, como que eu definiria rapidamente, né, o projeto. Eu acho que é uma nova forma de pensar e fazer, tanto cuidados em saúde, quanto educação em saúde, né? Educação permanente em saúde, capacitação em serviço. E é uma nova forma de pensar e fazer, porque é digital, mas não só por isso, porque é colaborativo, né? Então, são profissionais experientes compartilhando suas práticas, suas melhores práticas. E isso tem muita potência, né? De formação, de transformação e de melhoria da assistência. Então, é isso, é uma rede colaborativa. E espero que todos participem, que esse projeto cresça bastante. Sem dúvida alguma. Eu vejo, inclusive, neste projeto, uma grande intersecção das falas dos diferentes profissionais aqui. É óbvio, eu acho que tem mais coisas, né? Enfim, mas eu vejo essa grande intersecção que eu acho que cada um dos nossos palestrantes aqui trouxe um pouquinho de, para mim, esperança de romper barreiras em modelos educacionais e, de fato, promover um crescimento de educação, não é uma expansão de informação, né? Enfim, eu gostaria de perguntar todas as outras coisas que estão por aqui. Professor Ricardo, pediram o seu contato, eu já pedi para colocar o seu e-mail no chat, porque você mencionou algumas referências, então as pessoas pediram para que você pudesse enviar essas referências. Eu gostaria muito de agradecer. Vai lotar essa caixa postal, ó. Vai ficar, a caixa de entrada vai ficar assim. E vai ser assim, não vai ser spam, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês mais uma vez e agradecer a todos os participantes, a nossa audiência nesse momento aqui no Congresso, no 8º Congresso TJCC. Essa é uma ação muito importante para que a gente melhore as condições de tratamento, cuidados e atenção à oncologia, mas à saúde de forma geral. Então, eu queria agradecer a todos, desejar um excelente final de semana e espero encontrar vocês em breve com muito mais notícias bacanas aí sobre educação, assunto que eu tanto amo. Legal. Tchau, tchau. Obrigada a todos também. Um abraço. Obrigada a todos, gente. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente.